Olá, queridos irmãos, chegamos de novo até você com a nossa videoaula da semana dentro do nosso estudo do método discipulado apostólico da Igreja Fonte da Vida, debaixo da coordenação do apóstolo César Augusto. Nós trazemos a você essas aulas para nosso crescimento, para nosso aprendizado da vida cristã, dos princípios da palavra de Deus e da visão da nossa igreja, a Igreja Fonte da Vida. E a nossa aula hoje é a aula sobre o jejum bíblico dentro da matéria O Poder da Cruz, do segundo livro, do MDA 2, O Poder da Cruz, a 8ª aula. Então, se você está aí com a sua apostila, deve estar sempre com a apostila na mão aí para estudar, você pode abrir na página 53 e nós vamos estudar então sobre o jejum bíblico. Amém? Que o Senhor possa abrir nossa mente nessa hora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos tomar, falar conosco, revelar, Pai, o poder que há no jejum e levar-nos, Deus, a praticar esse princípio, Deus, com efeito, como o próprio Senhor Jesus praticou, como os santos servos de Deus da palavra praticavam. Que essa seja mais uma prática nossa dos princípios que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, abra sua apostila aí na página 53, o jejum bíblico. Já aí na página anterior, na 52, fala um versículo bíblico que está em Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18, que diz: Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, já nesse versículo, que foi um ensino do Senhor Jesus sobre o jejum, vejam bem que Jesus nunca aboliu o jejum. Jesus nunca disse, como já tem algumas igrejas, algumas seitas, algumas linhas, não vou dizer seitas aqui, mas algumas linhas dentro do mundo evangélico até que falam que o jejum não é mais necessário, que no Novo Testamento acabou o jejum. Isso é um engano tremendo. O próprio Jesus falou, quando jejuardes. Isso é, se Jesus falou quando jejuardes, é porque ele tinha no seu coração a expectativa, a visão, de que os discípulos de Jesus deveriam jejuar. Ele simplesmente está ensinando aqui princípios sobre como jejuar. Aqui ele fala que uma maneira totalmente errada de jejuar é você jejuar com a motivação de aparecer para os homens, de mostrar para as pessoas que você jejua, Ele está condenando essa atitude da pessoa ficar ali com cara de coitado, com cara de fome, para quê? Para as pessoas perguntar, o que está acontecendo? E a pessoa poder falar, eu estou jejuando, só para promover o seu jejum diante dos homens. Então isso não tem valor. O jejum é algo para Deus ver. Aqui fala que o jejum é um compromisso nosso com Deus, e daí fala um segundo princípio, que Deus vê aquele que jejua e Deus recompensa. Então o jejum ele tem uma recompensa. Aqui está dizendo, Jesus está falando, o Pai vê e recompensa. Então vale a pena jejuar. Aí na página 53 fala para lermos Isaías 58. Então eu sugiro que você aí, onde você estiver, você até dê um pause aí. Nós não vamos ler, porque nós vamos ler alguns versículos depois aqui dentro de Isaías 58, não vamos ler o texto todo. Mas eu queria sugerir para você que você lesse Isaías 58 todinho, tá certo? Aqui diz assim: a oração e o jejum farão nossa sensibilidade espiritual crescer. Deus nos criou para sermos pessoas de êxito em todas as coisas. Este foi o propósito específico para o qual Deus nos criou. Portanto, é necessário que nos coloquemos de acordo com o nosso Criador. Podemos discernir a vontade de Deus quando falamos com Ele, e melhor ainda se o fizermos em jejum,
pois isto nos permite uma maior percepção espiritual. O jejum é muito mais do que abster-se de comer. O jejum deve ser voluntário. Ele foi praticado pelo Senhor Jesus e pela igreja primitiva. O jejum não é simplesmente, gente, uma moeda de troca. Eu sacrifico a comida, Deus vai olhar para mim e falar, coitado do meu filho, tá lá, né, sacrificando a comida, deixa eu dar uma bênção para ele. Não. O jejum é um exercício espiritual e físico, né, de sacrifício físico, para que nós, assim, ganhemos uma sensibilidade maior ao Senhor. Nós vamos ver aqui princípios que devem acompanhar o jejum, atitudes que devem acompanhar o jejum. Não é simplesmente deixar de comer, não é simplesmente passar fome esperando que esse sacrifício compre alguma bênção de Deus. Não, as bênçãos de Deus são pela graça, né? Ele não é por merecimento. Mas o jejum nos habilita, nos prepara, nos deixa em condições de estarmos aptos para sermos abençoados pelo Senhor, quando ele é feito, praticado com atitudes corretas. Ponto 1 aí da página 53, os 3 principais inimigos do cristão. Cada cristão possui 3 inimigos principais: o mundo, a carne e o diabo. Eles são fortes. Contudo, podemos vencê-los, confrontando-os com as armas que o Senhor nos deu. Precisamos aprender a usar estas armas da vida cristã e a enfrentar o poder das trevas da seguinte forma. Primeiro, o mundo. Como que nós vencemos o mundo? Está em 1 João, capítulo 5, versículo 3 a 5. A resposta clara da palavra de Deus. Diz assim: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha a promessa, né? Então nós vamos vencer. Agora olha o que fala. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, como que eu venço o mundo? O mundo, claro, está dizendo aqui, né, está falando não simplesmente do nosso habitat, simplesmente, né, da terra, do planeta em que vivemos, mas o mundo dos valores que regem o mundo dos conceitos, né, do ambiente maligno gerado, né, pelo diabo, como a própria palavra que fala, o mundo jaz no maligno. Então os conceitos, os valores, as inclinações do mundo, como você vence? Primeiro, pela fé. O diabo, como que nós vencemos? Pela palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, mostra ali a tentação de Jesus. Como que Jesus venceu o diabo? Jesus ficou ali em jejum, inclusive, né, 40 dias, jejuando, e depois desses 40 dias diz que o diabo pessoalmente ali se manifestou diante de Jesus e começou a tentá-lo. Você pode ler lá Mateus 4, de 1 a 11, começou a fazer ali propostas para Jesus, para que Jesus o obedecesse. E interessante que o próprio diabo, nas suas propostas, ele usava a própria palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus rebatia. Ele tinha dentro de si a consciência da palavra. Jesus, ele conhecia a palavra. Ele tinha a palavra na sua mente, no seu coração. Então, na hora que o diabo veio, ele usou dessa palavra e lançava a palavra contra o diabo. E o diabo não resistiu e acabou fugindo dele. Né? Lá em Efésios fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, né? na armadura de Deus que nós já estudamos. Então, a palavra, nós vencemos o diabo. E como vencemos a carne? Então, o mundo vencemos pela fé, o diabo pela palavra. E a carne, que é aquele poder, né, o poder do pecado que age nos nossos membros. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, principalmente em Romanos 7. Né, a inclinação, às vezes, da nossa carne para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus. Como que eu venço a minha carne? Pelo jejum e oração. Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim:
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos o espírito dentro de nós, mas tem o poder da carne que age no nosso corpo. Mas quando nós nos exercitamos no jejum e na oração, nós temos a força para matar a carne. O jejum, ele faz com que a própria carne, o poder da carne, perca a força. Então, para vencer a carne, o jejum é tremendamente importante. Ponto 2. O que é o jejum? O jejum, diz aí, é a maneira bíblica de obedecer e entregar a sua vida em sacrifício vivo e agradável a Deus com um objetivo: que ele possa fazer através da sua vida o que ele não poderia fazer de outro modo. É a abstinência total ou parcial de alimentos, com o propósito de liberar o espírito do homem para compreender melhor as verdades espirituais. Qualquer alimento ingerido quebra o jejum. Precisamos ter em mente que o passo mais importante para o jejum é acertar a nossa vida com Deus. Então, aqui está falando várias verdades, né? Existem muitos tipos de jejum, né? Às vezes tem gente que chega e pergunta, mas bispo, como que é o jejum correto? Existe o nosso conselho é que, em geral, existe um modelo geral de jejum que nós aconselhamos para toda pessoa. Isso é o jejum onde a pessoa toma apenas água, porque a água ela é imprescindível, a pessoa não pode ficar sem água fisicamente, a não ser, isso é um conselho médico, claro, né? E a não ser realmente por uma direção muito específica do Espírito Santo. Mas o nosso conselho é que a pessoa jejue tomando água, né? E se abstendo de todos os demais alimentos. Por que período? Né? Geralmente nossos jejuns têm sido, dentro da Fonte da Vida, tem sido por um período de 15 a 18 horas. Isso é, a pessoa pode jejuar, se a pessoa começa a jejuar no dia anterior, né? Ela jejua até as 3 horas da tarde, ou jejua até as 6 da tarde do dia seguinte, e daí ela quebra o jejum. Né? Às vezes, quando temos um jejum de 15 horas, a direção é dada, por exemplo, um jejum de 15 horas, a pessoa tomou a última refeição no dia anterior, às 9 horas da noite, se ela somar 15 horas, vai dar no dia seguinte meio-dia. Né? Então, ela pode quebrar no dia seguinte meio-dia. Se ela comeu às 6 da tarde, ela pode quebrar às 9 da manhã. O apóstolo César tem dado essa flexibilidade, porque às vezes hoje a vida é muito, a questão dos horários, tem muitas pessoas que trabalham em turnos, tem muitas pessoas que têm um ritmo de uma maneira, um ritmo de outra, come um horário, come outro, enfim, você vai definir com Deus, a não ser quando seja uma direção específica do Ministério da Fonte da Vida, né, que traz um modelo para você. Se você quer jejuar pessoalmente, você define com Deus. Você define o tempo que você vai poder jejuar, que você vai querer jejuar, que seja um sacrifício. Né? Não pode, eu vou jejuar das 10 da noite às 6 da manhã. Uai, é o horário que você está dormindo? Então, né? Não vale, né? Daí é querer enganar Deus, né? Ou o que eu posso me abster no jejum? Talvez seja a sua pergunta, né? Como eu falei, nosso conselho é se abster de todos os alimentos. Agora, mas eu posso fazer jejum de alguns alimentos? Pode também. Nós temos usado o termo para isso, nós temos usado o termo consagração. Consagração. Então, por exemplo, a Fonte da Vida, vou usar o exemplo aqui que nós temos cumprido, né, dentro da Fonte da Vida, temos praticado. Algumas vezes, né, o apóstolo, o Concílio dos Bispos define, vamos fazer um jejum de 21 dias, por exemplo, uma consagração, em que nós vamos ficar esses 21 dias sem tomar refrigerante, sem comer carne de porco, sem comer doce, enfim, né, passa ali uma lista ali de alimentos que nós vamos nos abster. Então, é um modelo que podemos praticar também. Né? Deus não deixou um modelo específico na Bíblia, jejum tem que ser de tanto tempo, de tal alimento. Nós vemos, aliás, vários modelos de jejum, desde um jejum total, como foi o jejum de Jesus, ou o jejum de Moisés, que foi até de água, né?
Claro que foi ali uma coisa sobrenatural. 40 dias sem comer e sem beber água foi uma obra sobrenatural. Isso é impossível. Não faça. Aliás, nosso conselho até não faça isso. Né? Ali foi uma manifestação sobrenatural, aquele jejum de Moisés de 40 dias sem comida e sem água. Desde esse tipo de jejum até jejuns como o jejum de Daniel, que era um jejum onde ele comia legumes e bebia água apenas, né? Ou lá em Daniel 10, em que ele se absteve dos manjares do rei, enfim, né? Existem muitos tipos de jejum. É você e Deus que vai definir, que seja um sacrifício, que seja uma maneira que você vai crucificar a carne, né? Vai fazer, você não gosta eu não gosto de jiló, né? Então vou fazer, senhora, eu vou fazer um jejum de 1 ano de jiló, não vale, né? Não pode, né? Daí você, como eu falei, tá querendo engambelar Deus, não, né? Mas enfim, tem que ser um sacrifício, tá? E você e Deus definem, a não ser quando é passado um modelo pelo ministério, pela cobertura. Mas vamos lá, vamos continuar a página 54, 3.3. Qual o valor do jejum? Tá? Nós vamos abrir lá em Isaías 58:6, onde diz: porventura não é este, aliás está aí o versículo, né? Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Então aí fala 5 princípios que devem acontecer no jejum. Primeiro, o jejum ele abate e mortifica a carne, né? O espírito do homem entra mais facilmente em contato com Deus. Interessante isso. Outra coisa que o jejum faz, ponto 3.2 aí, solta as ligaduras da impiedade, ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas carnais. Então, primeiro, o jejum ele nos dá força à medida que eu submeto o meu corpo a passar ali a fome, a não se entregar à comida quando ele pede, a minha vontade, a minha decisão, ela ganha força sobre o poder da carne. Segundo, né, o jejum ele dá uma sensibilidade maior ao pecado. Quando eu estou jejuando, o Espírito Santo tem uma liberdade maior de manifestar, de mostrar ali áreas da vida que a gente precisa corrigir diante de Deus. Outra coisa que o jejum faz, ele desfaz as ataduras da servidão. Ele auxilia-nos na libertação de hábitos mundanos arraigados. Às vezes tem uma prática na sua vida, um vício, ou uma prática, uma palavra, um costume mundano, e no jejum o Espírito Santo nos revela, nos fortalece para vencer aquilo ali. Deixa livre os oprimidos. O jejum ele destrói o poder opressor de Satanás e seus demônios. Nós vemos, inclusive, mais para frente vai falar o texto, né? Aquele texto em que Jesus ele expulsou um demônio poderoso, um demônio ali que estava com uma ação muito forte na vida de um jovem, e os discípulos não tinham podido expulsar, e os discípulos vieram para Jesus e perguntaram por que nós não pudemos, e Jesus falou, essa casta eles só saem com jejum e oração. Então o jejum ele tem um poder na guerra espiritual, e ele despedaça todo o jugo, desfaz os fardos pesados que Satanás colocou sobre os nossos ombros. O jejum limpa o canal pelo qual fluirão os dons e a vida de Deus. É um instrumento poderoso para fortalecer a fé. Então o jejum tem esse poder tremendo. Ponto 4. Para que devemos jejuar? Primeiro, 4.1. Para buscar ao Senhor e sua vontade em obediência. Em Joel, o texto que está aí, né, capítulo 2. Então o jejum, gente, ele nos ajuda muito a buscar ao Senhor. Nos ajuda muito a nos aproximar de Deus. Aqui em Joel, o profeta, movido pelo Espírito Santo, ele fala, inclusive, né, que o povo estava precisando ali voltar para o Senhor. Ele fala assim, olha, Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. A nação estava sendo convocada a se voltar para o Senhor. Deus iria trazer um avivamento tremendo.
ia trazer um novo mover do Espírito Santo, como está no versículo 28 de Joel 2 aí. Mas para isso eles precisavam começar com um jejum, que levaria-os a buscar ao Senhor. O jejum, ele nos aproxima de Deus, nos leva a buscar a Deus. Ponto A, na página 55. O jejum é uma disciplina conduzida pelo Espírito Santo. Jesus jejuou por 40 dias, guiado pelo Espírito Santo. Em Mateus 4:2 está escrito, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E no versículo 1 fala que ele foi guiado pelo Espírito Santo. Deixa eu ver se é isso mesmo, até conferir aqui, que ele foi guiado. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para passar pela tentação, mas antes disso o Espírito o levou a jejuar. Ponto B. Para saber a vontade de Deus em assuntos específicos. Você está querendo saber a vontade de Deus numa situação? Faça um jejum. Paulo e Barnabé, diz aí, oraram e jejuaram antes da escolha dos anciãos. Atos 14:23 diz, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, ou pastores, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Em Atos 13 também fala, a própria designação de Paulo e Barnabé como apóstolos foi por jejum. Eles estavam querendo ali a liderança da igreja primitiva, eles estavam buscando, queriam estabelecer novos líderes, novos apóstolos. Aqui no 14, novos pastores. O que eles fizeram para que Deus revelasse, para que Deus levantasse? Jejum. Então o jejum, ele traz revelação e direção em assuntos específicos. Ponto C. O jejum, quando ele é acompanhado em arrependimento pelo pecado. Os israelitas jejuaram e se arrependeram e deixaram os deuses falsos. Está em 1 Samuel 7:6. E congregaram-se em Mispá e tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. Então, o jejum acompanhado de um arrependimento, quando nós, às vezes, queremos consertar a vida com Deus. Todos nós pecamos, todos nós, eventualmente, às vezes acontece de fazermos escolhas erradas, de andarmos por caminhos errados, ou às vezes você fazer isso até pela sua família, pela nação, fazer um jejum de arrependimento. O jejum, ele traz o arrependimento de uma maneira muito forte. Outra razão pela qual jejuar, aí, ponto D, para despertar nos outros o interesse pelo trabalho de Deus. Vejam bem que todos esses pontos foram extraídos da palavra de Deus, de situações em que alguém, ou uma pessoa, ou um povo, decidiu jejuar. Para quê? Então, aqui está falando várias razões pelas quais pessoas jejuaram na Bíblia. E, portanto, são razões pelas quais nós podemos e devemos jejuar. E uma delas é essa, que está em Neemias 1:4, quando Neemias queria ali fazer algo pela obra de Deus e queria ver pessoas se levantando para restaurar Jerusalém. Diz assim, Neemias jejuou sobre as condições de Jerusalém. Em Neemias 1:4 fala assim, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, quando você vê uma situação difícil, uma nação, uma cidade, uma família, um ambiente de trabalho, e que você quer mudança, e quer ver Deus levantar pessoas, levantar primeiro a sua vida, e também pessoas para serem usados por Ele com aquele propósito, jejum. Ponto E, para obter proteção de Deus, é outro motivo pelo qual podemos jejuar. Deus livrou os judeus do complô de Amã em jejum. Tá? Amã era um líder maligno ali da Pérsia, ali quando o povo de Deus estava estava ali, tinha sido levado, me fugiu agora a palavra, cativeiro na Pérsia. E Amã, então, tinha um plano maligno de destruir o povo de Deus. Mas Mardoqueu, diz aqui, em Esther 9:31, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos
já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua descendência acerca do jejum e do seu clamor. Mardoqueu convocou o povo para um jejum, para que eles fossem livres, protegidos pelo Senhor de uma trama maligna. E o Senhor ouviu. Outro motivo, para humilhar-se diante de Deus. Davi se humilhou diante de Deus no Salmo 69, versículos 10 a 13, né? Está escrito lá, vamos ler. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei um objeto de escárnio para eles. E, enfim, Davi ele fez um jejum para estar ali se humilhando diante de Deus. Outro motivo, para adorar a Deus. Ana serviu a Deus, não a Ana lá, mãe de Samuel, mas a Ana, aquela senhora lá que viveu na época do nascimento de Jesus. E ela serviu a Deus com jejum e oração diariamente. Diz aqui em Lucas 2,37, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Ana estava sempre no templo e jejuando e orando. Tem um poder tremendo. Outro motivo para jejuar, quando há tristeza. Davi lamentou pela vida do seu filho, diz ali, nós vamos ler o texto, está aí, 2 Samuel 12, de 16 a 23, ele estava lamentando muito, seu filho estava numa enfermidade que acabou morrendo, é uma história toda ali, houve um contexto todo para aquilo ali, era fruto do pecado de Davi, aquele menino, e foi ali um juízo de Deus, mas na sua tristeza, Davi jejuou para lamentar, para chorar diante de Deus, para intensificar aquele lamento. Ponto I, na página 56 aí, devemos jejuar secretamente e Deus nos irá recompensar. Já falamos sobre isso. Ponto 4.2. Outra razão aí para jejuar, né? Para humilhar a alma em quebrantamento. A palavra de Deus fala tantas vezes, como está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, né? Vamos ler lá, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. O jejum ele traz essa humilhação tão necessária para que o Senhor possa agir na nossa vida. No Salmo 34, versículo 18 também, diz assim a palavra de Deus: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O jejum ele traz esse quebrantamento que nos faz aproximar de Deus. Outro motivo para jejuar, para entregar-se à oração, tá? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, está falando ali do jejum, ali no caso está falando da decisão de um casal, né, de se abster até momentaneamente, por um período até, né, da sua própria intimidade, que, né, era um tipo de jejum, um sacrifício da carne. Fala aqui: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes. Olha só, a privação, então, né, que no caso estamos falando aqui da privação de alimentos, ela traz uma dedicação, para vos dedicardes à oração, né? Então, o jejum, ele nos leva a uma dedicação maior à oração. Para aumentar a fé, é muito importante, o jejum ele faz aumentar a fé, como está em Mateus, capítulo 17, versículos 19 a 21. Para fortalecer o espírito. Gálatas 5,16 fala: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o jejum ele fortalece o nosso espírito, nos levando a vencer a carne. Há uma luta contínua entre a carne e o espírito. Para obter a vitória, precisamos alimentar nosso espírito. No jejum, a abstenção de alimentos sólidos para receber o verdadeiro alimento espiritual
a fim de sermos fortalecidos nessa luta. Inclusive, né, no jejum, até, por exemplo, aquele tempo que você usaria para almoçar, por exemplo, o tempo do almoço, eu teria 1 hora de almoço, meia hora de almoço, vai orar, esteja orando. Então, veja bem, você trocando o almoço pela oração, claro que você vai enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, né? É isso que está dizendo. O teu espírito vai sendo fortalecido, e o espírito fortalecido nos faz vencer a carne. 4.6, aí no final da página 56. Para alcançar objetivos específicos baseados nas promessas de Deus. Temos vários casos na palavra de Deus, né? Você coloca um objetivo, você tem um objetivo, você tem um alvo. A Fonte da Vida pratica muito isso. O apóstolo César sempre nos ensina isso. Sempre que a Fonte da Vida tem um objetivo grande, um desafio grande, como sempre somos levados, né, a viver, a ter a visão dessas grandes conquistas. Então, quando chega o momento daquela batalha para alcançar aquilo, o apóstolo César sempre nos convoca, né, para um jejum, porque o jejum ele nos leva a conquistar. 4.7, aí no fim da página, para quebrar resistências malignas. O jejum ele leva a vencer o diabo, como já falamos. Página 57 aí, quando e por quanto tempo se deve jejuar? 5.1, devemos buscar a direção de Deus para saber qual deve ser a duração do jejum. Sugerimos no mínimo 1 dia por semana regularmente, né? Então, 1 dia por semana é tão bom fazer o jejum, né? Você dedicar uma sugestão aí para você, 1 dia por semana. Ponto 2, deverá ser de acordo com a necessidade ou propósito estabelecido, né? Como falamos, não existe um modelo exato, firme, é você com Deus. O jejum é importante ele acontecer. A maneira, você e Deus vão definir. 5.3, o tempo da duração do jejum não deverá ser prejudicial à saúde. Então, nunca estabeleçam um jejum. Nós já vimos casos de pessoas, conhecemos pessoas sinceras e que decidiram, de repente, fazer um jejum. Eu tenho um amigo meu que falou, eu vou jejuar 40 dias, sem nada, né? Mas o físico dele não estava preparado para isso. Quando foi no 20º dia, 21º, 22º dia, ele foi parar no hospital, né? Teve que quebrar o jejum, ele foi parar no hospital. Por quê? Não estava devidamente preparado, ou talvez não era o momento para aquilo. É claro que Deus viu aqueles 20 e poucos dias, Deus não o condenou, Deus recebeu, né, o sacrifício dele, e foi algo tremendo você jejuar 20 e poucos dias sem comer, direto, né, sem nada, mas você tem que definir muito isso, né? A pessoa às vezes tem uma situação, tem um problema de que tem que fazer uma determinada dieta, que tem que tá tomando um remédio de repente em que não pode jejuar. Nós nunca aconselhamos a pessoa a quebrar uma orientação médica por conta do jejum, tá certo? E por último, nas convocações da liderança da igreja, como está em Joel 2,15, tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum. Joel, ele convocou a igreja, e assim nós somos convocados, como já dissemos, muitas vezes, por meio da vida do apóstolo César, da bispa Rúbia, da liderança, do conselho, dos bispos, quando decidimos, vamos jejuar, vamos estabelecer um jejum assim. Então, toda a liderança da igreja, a começar, claro, dos bispos, dos pastores, mas isso é sempre passado para todos aqueles que quiserem entrar também, para entrar nos desafios da Igreja Fonte da Vida. Amém? A semana que vem nós vamos continuar dentro desse assunto do jejum. A próxima aula vai ser a segunda parte sobre o jejum. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração em nome de Jesus. Amém.